Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão promovida pela PASC, Plataforma de Associações da Sociedade Civil. Como sabem, nós promovemos muito regularmente, praticamente em todas as semanas, sessões online, no âmbito dos nossos grupos de trabalho. Esta nova direção, que já foi eleita há mais de um ano, tem apostado fortemente em grupos de trabalho. Pensamos que é a melhor forma de agregar as várias associações que fazem parte da PASC, mais de meia centena, bem como de ir agregando outras associações que, enfim, que não fazem parte da PASC, muitas vezes nem sequer conhecem a PASC, e acaba por ser um ótimo cartão de visita, mais do que isso, uma ótima porta de entrada para ingressarem na PASC. Aliás, foi isso que aconteceu ao longo deste último ano. Entraram 15 novas associações numa Assembleia Geral que decorreu em outubro, e mais recentemente, em março, entraram mais 5 associações, e muitas delas participaram previamente nestas sessões online. Foi, de facto, uma porta de entrada para a PASC, e obviamente que nós agregamos associações conforme o cariz de cada uma delas no âmbito desses 3 grupos de trabalho. Um deles, portanto, um desses grupos tem como tema a transição climática e energética, mar e território, portanto é um grupo mais ligado às temáticas do ambiente. Depois temos um grupo de trabalho de lusofonia e relações internacionais. Aqui há uma dupla vertente, de ordem mais cultural por um lado, de ordem mais geopolítica por outro. Este grupo de trabalho promove 2 ciclos de debates, também decorrentes desse duplo plano, um ciclo de debates mais virado para a cultura e outro ciclo de debates mais ligado às grandes questões de ordem internacional. Depois temos o ciclo de debate, temos o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, que é também enfim, um tema de largo espectro, e ele, aliás, é no âmbito desse grupo de trabalho, de largo espectro, como os outros, aliás, que esta sessão irá decorrer. Temos connosco o Gerardo Lisboa, da ESOP, que é uma associação que já faz parte da PASC há vários anos. Aliás, o Gerardo Lisboa, muito recentemente, esteve aqui connosco, promoveu também uma sessão, foi o nosso orador convidado. A ESOP, para quem não sabe, é a Associação de Empresas de Software e Open Source portuguesas. Estou ali a espreitar no cartaz do próprio Gerardo de Lisboa, e tem sido uma associação muito ativa, de tal forma que o Gerardo, tendo estado connosco há 2 meses, por aí, está hoje aqui de novo, e não só propôs um tema, como propôs um ciclo de debates, um ciclo de sessões com vários temas que irão ser debatidos ao longo deste mesmo ciclo. Naturalmente, enfim, agora haverá uma pausa estival, mas até ao final do ano e no princípio do próximo ano. Aliás, quem, porventura, e dado também esta iniciativa que nós muito enaltecemos do Gerardo Lisboa e da ESOP, eventualmente este ciclo poderá dar aso a um novo grupo de trabalho. Porque os grupos de trabalho, enfim, pela sua natureza, são porosos, desde logo interagem uns com os outros, e não é uma estrutura fixa e rígida, e, portanto, fica também esse rep. Eventualmente, este ciclo de debates poderá, de facto, ser ele próprio uma porta de entrada para a criação de um novo grupo de trabalho, mais ligado para as questões da sociedade digital, das novas tecnologias. Isso, como sabemos, é uma questão cada vez mais premente. A cidadania no século XXI faz-se também por essa literacia digital. Nós, felizmente, temos várias associações da PAS que têm essas competências, e pensamos, com a ESOP à cabeça, que será muito útil promovermos este tipo de sessões, até porque elas, enfim, são gravadas, são colocadas
no canal YouTube da PASC, são colocadas no nosso sítio na internet e são difundidas por todo o nosso universo associativo. Eu lembro-me que, de facto, a outra sessão em que o Gerardo Lisboa esteve connosco foi muito vista e muito apreciada, e certamente hoje acontecerá o mesmo. Dito isto, passo então a palavra ao Gerardo Lisboa, que irá fazer a sua apresentação, consoante o tema que ele próprio propôs, e depois, como sempre, haverá um período de troca de impressões, de debate, que eu próprio irei conduzir. Gerardo, a palavra é tua. Muito obrigado. Um, muito boa noite. Só para fazer aqui um bocadinho uma introdução, mas antes de mais, muito obrigado pelas simpáticas palavras da apresentação. A ESOP é uma associação sem fins lucrativos, é uma associação de empresas da área da tecnologia, de empresas e organizações da área da tecnologia, informática principalmente, mas mais especificamente das tecnologias abertas. Isto quer dizer de tecnologias cujo uso não está comprometido, não cria barreiras estranhas à utilização por parte dos utilizadores, nem, nem cria barreiras à sua partilha, ao seu estudo. E, portanto, estamos muito empenhados na divulgação e na promoção do que são tecnologias abertas, práticas de dados abertos, de normas abertas e todo um conjunto de boas práticas nesse sentido. Como o Renato já tinha indicado, este é já um debate que se insere dentro de um ciclo que iniciámos no dia 17 de maio com a Ordem dos Engenheiros, no Dia Mundial das Telecomunicações, da Sociedade de Informação e da Internet, no dia 17 de maio, que abriu um bocadinho uma discussão que nós queremos levar e incentivar a ir um bocadinho mais longe, para a sociedade vir desafiar a nós, os tecnólogos, a criar soluções, a discutir as soluções que foram criadas e, perdoem, não deixar que seja a tecnologia a impor soluções. Achamos que aqui o importante são as pessoas, os cidadãos, a sociedade, que deve expressar as suas necessidades e os seus anseios e convencer e trabalhar com a tecnologia no sentido de criar soluções práticas e úteis a toda a humanidade. Neste sentido, este segundo debate aqui centra-se um bocadinho na exploração e escravização da sociedade nesta área da internet. Devo dizer que esta palestra vem de duas ações concretas que mais tarde depois partilharei as ligações. Uma delas tem a ver com o projeto Nuvem, com o manifesto Nuvem, com que a ESOP se associou desde há algum tempo, com a Associação de Startups espanhola, que tem o seu projeto, o Nuvens.red, e a Nuvem.pt procura desafiar e educar o público para boas práticas de aquisição de serviços de rede e a promoção dos fornecedores nacionais e europeus de serviços de internet. Achamos que há espaço no mercado para todos os atores, mas que compete ao consumidor escolher bem e descobrir quais são os melhores fornecedores para cada uma das suas necessidades. Outro assunto
que também está aqui ligado, e é isso que vos vou apresentar ao longo destes minutos, que espero que não sejam muito cansadores. O outro aspecto tem a ver com esta palestra, a palestra brilhante do professor Sérgio Madeira Silveira, no dia 25 de junho, sobre o colonialismo digital. Aqui enfim, na Europa Ocidental, dentro do nosso, um bocadinho dentro do etnocentrismo, que naturalmente todos temos, ao ouvirmos falar em colonialismo, pensamos, a primeira ideia que podemos ver, estamos nós ocidentais, a portar-nos mal e estamos a impor as nossas medidas, a nossa visão do mundo ou à população global. Não. Nós também somos os colonizados. Todo mundo é colonizado. E neste sentido, surge aqui o conceito de escravização. Somos explorados no sentido de dão à nossa carteira tirar-nos o dinheiro e somos escravizados no sentido que não conseguimos sair deste ciclo onde nos encontramos. E daí as questões das laranjas, do hortelã, dos abacates e dos jornais, que destinam aqui a simplificar um bocadinho esta leitura. As das laranjas falarei mais a seguir. Vou-vos falar do hortelã. O hortelã é uma erva apetitosa, suave, tem um cheiro, um gosto. Pomos na comida e por vezes utilizamos apenas para perfumar o ambiente. Podemos ter um vasinho de hortelã dentro das nossas casas, deixar um pequeno aroma. Mas se é plantarmos sem cuidado, num canto qualquer de terreno, ela é uma espécie que naturalmente invade e toma conta do terreno. E por isso, nas instruções para plantar hortelã, há sempre muitos avisos, atenção, ponha num vaso cercado, de modo a que não se expande. Mas nós, como utilizadores da informática, somos atraídos para as coisas gostosinhas, não é? E depois vamos ver os vídeos daquele sítio onde já temos os amigos, a que chamamos mais amigos, e às tantas temos lá uma nossa comunidade e já não conseguimos sair muito dela porque, pronto, começamos a ver e de repente, mais uma coisa, mais um gatinho que aqui aparece. E somos levados, somos compelidos a ser consumidores quase por impulso, sem sair. Estamos a ser sugados para esse universo. Eu suponho que todos nós conhecemos esse mecanismo, que às vezes dizem, não, já chega, já estou aqui há não sei quanto tempo a ver, pronto, já passa, já chega de gatinhos e de cãezinhos e de bebezinhos, estamos aqui a ver, ou histórias interessantes e que nunca mais acabam. E esses locais da internet, e são muitos, não é? São os YouTubes, os TikToks, os Instagrams do mundo, e mais estão modelados para capturarem a nossa atenção. Não somos nós que escolhemos o conteúdo. Podemos escolher primeiro, se calhar o segundo. O terceiro já nos é sugerido em relação ao nosso historial e das pessoas com quem lidamos. E estamos a ser sugados para esse ambiente de consumo, por vezes sem termos noção disso. E quem fala destes consumos diretos, um bocadinho até diletantes, em certo sentido, mas também diz do correio, das formas de comunicação que temos, porque usamos, porque já os outros usam e porque os outros já sabem usar. Eu agora não vou mudar, porque agora tinha que ensinar os meus tios, os meus pais, os meus avós a utilizarem outra coisa, portanto, isto continua e mantém-se. E acabamos, em certa medida, a ser reféns de toda
economia da atenção. E aqui, como consumidores, quer como consumidor indivíduo, quer como empresa, é preciso termos noção desse caminho. Ou seja, há que saber impor limites, enfim, do autoconsumo, mas também limites em termos daquilo que são podemos chamar, em termos de empresas, aquisições de tecnologia. Utilizamos uma tecnologia porque é aquela que sempre usamos ou porque, como diz Warren Buffett, que são as 3 palavras mais caras que existem, que é os outros também fazem. Não? E é aquela velha máxima, ninguém é despedido por comprar IBM. Portanto, é sempre a escolha fácil que se usa, mas a certa altura perde-se o espírito crítico e perceber que se calhar não há só isto. Eu não estou a exercer a minha capacidade de critério, de raciocínio, para escolher o conteúdo que estou a ver, o produto que estou a usar, e, nesse sentido, torno-me refém. Empenhei toda a minha, enfim, identidade digital num, num pouco de elementos que não são necessariamente meus amigos. Mas isso já embrulhamos com o jornal. Eu já cá volto. Como é que nos deslindamos disto? A questão é continuarmos a ser curiosos e pensarmos que lá porque o local onde estamos a consumir esta informação, o fabricante que nos está a fornecer esta tecnologia, que cobre as nossas necessidades ou aquelas que nós julgamos ser as nossas necessidades, não implica que não se deva, em permanência, olhar para o lado e procurar novos meios, novas vias de informação, novos fornecedores, descobrir outras necessidades que se calhar não temos e reduzir outras que não temos. Em termos em termos de empresas, e isto é muito mais complicado do que em termos de indivíduos, em termos de uma empresa, pensar que vai abandonar uma tecnologia com que se empenhou e que tem um bom relacionamento, às vezes, com o fornecedor, nem sempre, mas mesmo que tenha um mau relacionamento com o fornecedor, como já o tem o produto há 5, há 10, há 15 anos, vai-se mantendo, sem perceber que, ou sem dar espaço para fazer a interrogação de é isto que eu ainda uso, é isto que eu ainda preciso. Nesse sentido, em termos de aquisição de tecnologia, e sem falar das questões, que isso pode ser tema para outro debate, sobre a obsolescência e os ritmos determinados de vida de determinados produtos, em termos de empresas, devemos pensar sempre que todas as tecnologias têm um tempo útil de vida. E se quando uma empresa compra um produto a pensar que ao fim de, imaginemos, 7, 10 anos, vai ter de o substituir, já fica firme na sua mente todo um plano em que toda a aquisição segue sempre o mesmo ciclo. Tem uma tecnologia que valida, que contrata tudo o que é migração da tecnologia atual para a nova, da formação e certificação do seu pessoal, da certificação de toda a tecnologia e das atualizações que está sujeito, e que ao fim de a metade desse ciclo de vida começa a equacionar se faz sentido manter a tecnologia, se as necessidades que tem continuam a fazer sentido, para obrigar a uma escolha racional. Se não nos obrigarmos a uma escolha racional cíclica, nunca chegamos ao ponto de poder mudar. Porque mudar implica sempre dores, não é? Porque temos que mudar coisas. Se mudamos de plataforma digital, nós como indivíduos, também é uma dor, porque já tínhamos os nossos amigos, agora temos de nos convencer a virem ter connosco.
É sempre uma dor. Mas se nos consciencializarmos que, se calhar, há limites para aquilo que eu posso utilizar como ferramenta, como tecnologia, pronto, faz parte, passa a fazer parte do ciclo e passa a ser, se calhar, mais fácil também lidar com a dor da mudança. E porquê que devemos mudar? Porque, e também pode ser um tema para outro debate, tal como as frutas, os legumes, as tecnologias, ao fim de algum tempo, perdem a sua viciosidade, estragam-se, já não são consumidas. Os jornais, em termos genéricos, são isso. Os jornais é, se pudéssemos considerar como uma tecnologia, mas pronto, como um meio de comunicação, estão agora num ponto do seu ciclo de vida em que já fedem. Já, já confiamos pouco na informação que nos trazem. Já confiamos pouco nos profissionais que eles têm, que ficamos a saber que cada vez mais têm em mente. Há cada vez menos um corpo fixo de jornalistas no jornal. Há um artigo muito interessante e recente sobre a uberização do jornalismo. Portanto, são todos profissionais independentes que estão aqui um dia, no outro dia não estão. Conforme as conveniências da carteira do ciclo de investimentos do acionista, conforme o tipo de artigos ou das pessoas com quem se dá, deixou de ser um meio em que é, é de confiar no jornalismo. E quem diz o jornalismo dos jornais, também diz das televisões e de outros meios de comunicação. E nesse sentido, um, tal como nesse meio, também as tecnologias se vão tornando complacentes. Um fornecedor, achando que um cliente que já tem 10 ou 15 anos há de ser sempre seu cliente, torna-se complacente. Deixa de ser tão bom ou a prestar tanta atenção, já não renova tão bem o seu produto quando tem um aviso de segurança ou outro que tal. Se calhar já não reage com uma forma como reagia antes, quando tinha que ganhar cota de mercado, agora acha que a cota já está estabelecida, já não se esforça. E esse é um problema pronto, do envelhecimento do meio. Apesar de, como meio de preservação de história, o jornal do papel ainda é dos mais fiáveis, eu posso facilmente ir buscar um jornal que o meu avô ou bisavô tinha comprado e consigo ler a notícia. O mesmo não posso dizer daquela disquete com jogos que eu comprei quando estava no liceu, aos cassetes. Se calhar já não se lembra. E as tecnologias vão se tornando isto. Quantos meios de comunicação nos últimos 20 anos não desapareceram? Jornais até. E que se quisermos seguir uma história que uns artigos desses mesmos jornais já temos que dar muitas voltas para conseguir recuperar esse conteúdo. Isso é é outra forma de exploração, é uma exploração da nossa memória, em que a perdemos, em alguns casos até definitivamente, porque a tecnologia, o meio, o fornecedor, tornaram-se complacentes. O passado já não interessa, porque só o que interessa é o dinheiro que se faz no mundo presente. Mas antes de falar sobre as laranjas, e antes que me esqueça de falar sobre as laranjas, tenho que falar sobre os abacates. E os abacates são, digamos, daqueles frutos que estão mais. Que ainda estão na moda. Portanto, é a manteiga que é vegetal, que não tem glúten, que é natural,
que é boa para os triglicéridos e para o colesterol. E, portanto, há muito apetite, há muitas receitas. Qualquer sítio ainda é trendy também comer-se abacate e aparecer abacate nos pratos todos. No entanto, em termos de sua produção, as coisas não são assim tão rosadas. É um fruto tropical que requer condições específicas, não deve ser, portanto, plantado em todo o sítio e é plantado em todo o sítio. E há sítios onde é notoriamente ineficaz, porque o consumo de água e de outros nutrientes do solo o torna particularmente desgastante para o meio ambiente. Há outros locais onde ele é mais adequado e então até vantajoso. Por exemplo, o abacate, nas condições ideais, é muito mais amigo do ambiente do que a banana, também em condições ideais. Mas o abacate, também consumido, produzido também em muita abundância, sobrecarrega todo o ecossistema de uma forma que o pode também tornar difícil. E o que é que, em termos de tecnologia, temos que é assim tão parecido como o abacate? Nesta altura, uma pessoa pode dizer que é a inteligência artificial. Está em tudo. Não há produto que esteja aqui a sair, não há investidor que não vá atrás de uma coisa que diga nós temos inteligência artificial, funcionamos com a nossa base é inteligência artificial. Eu costumo escrever IA, mas com um I pequenino, porque aquilo de inteligência não é nada. São funções que os matemáticos dizem extraordinariamente ineficientes, são funções matemáticas que pegam num conjunto muito grande de dados e conseguem fazer extrapolações. Não são mais do que funções estatísticas complexas, muito grandes, que permitem, por vezes, obter resultados até surpreendentes, porque conseguem, digamos, ruminar a realidade, portanto, de tudo o que está escrito, tudo o que está disponível em termos digitais, conseguem, de certo modo, ser treinados e conseguem extrapolar respostas em relação àquilo que conhecem. Quando não conhecem, pronto, alucinam, começam a fazer combinações que não são realmente verdadeiras. No entanto, em algum tipo de aplicações, o facto de não terem um contexto humano até é relativamente interessante. Em termos, por exemplo, de alguns mecanismos de, enfim, não vamos chamar de inteligência artificial, vamos chamar de aprendizagem automática, conseguem, por exemplo, criar estruturas mecânicas muito eficientes que cumprem os requisitos que são pedidos, que são até mais fáceis de construir e que têm maior robustez e leveza do que outras estruturas feitas por humanos, porque simplesmente não estão constrangidos à nossa realidade e podem pensar questões e elaborar por pressupostos que a nós, presos a uma realidade mortal, não pensaríamos. Mas quando começamos a utilizá-los no sentido de criar racionalizações sobre a nossa realidade, não há. Não, essa é a parte em que temos aqui um I pequeno. Ele faz inferências sobre aquilo que conhece. Aliás, um dos exemplos que era apresentado pelo professor Arlindo de Oliveira, que é um dos grandes pensadores de inteligência artificial cá em Portugal, um dos exemplos era, perguntaram, já não sei exatamente a que modelo, quantas vezes uma ponte, julgo eu que era a Golden Gate, passou pelo Egito. Uma pergunta que não tem senso nenhum, mas o motor era compelido a dar uma resposta.
que não fazia sentido nenhum dizer que a ponte passou pelo Egito 3 vezes. Pela primeira vez em 1853. Pronto, é o que nós chamamos alucinação. Quando pedimos a sistemas de inteligência artificial para, para criar imagens, mesmo essas nos parecem precisamente alucinadas, porque aí ele tem toda a liberdade de extrair-se a todas estas limitações humanas e criar qualquer coisa fantasiosa. Mas por vezes o que nós queríamos era uma imagem real e, portanto, um humano de 3 olhos e 7 dedos em cada braço também não faz sentido. Além das limitações que eram, ou que existiam em alguns modelos, que era quando se pedia a um desses modelos uma imagem de um martelo, a imagem que aparecia era de um braço com um martelo, porque na grande maioria das, um, das imagens que estão disponíveis de martelos que foram a alimentação desse modelo, o martelo está a ser segurado por uma mão. Um, e, portanto, tem essas limitações. Mas voltando aqui, mas qual é a ligação disto aos abacates? Pronto, são bonitos, são as coisas que nós temos, tal como o problema da sobreutilização dos abacates e sobrecarga no ecossistema. A utilização de inteligência artificial, que, como repito, são apenas funções numéricas, funções matemáticas muito ineficientes, representam também um consumo energético gigantesco. Alguns artigos têm vindo a ser partilhados a dizer que a Google prevê um aumento de 48% do seu consumo energético global. Portanto, a Google, todos os seus centros de dados atuais, prevê aumentar em 48% o consumo só para dar vazão aos requisitos, às questões que nós pedimos em inteligência artificial. E aqui temos que voltar aqui um ponto atrás, tal como falámos na exploração, na questão da escravização, que era, atenção, será que faz sentido isto? Como é que eu faço aqui uma query, não sei quanto, isto não custa muito. Lembremos-nos dos jornais, como não estão a funcionar. É a mesma coisa. Um dia, quando já estivermos explorados, habituados, termos substituído os nossos mecanismos por consultas à inteligência, a essa chamada inteligência artificial, vamos dizer, olha, a partir de agora custa X. E já não temos os mecanismos para voltar atrás às tecnologias antigas, porque já as tínhamos abandonado, as empresas que os forneciam faliram, fecharam, também se dedicaram à inteligência artificial, mas agora é pagando. E aqui voltamos a ficar presos. E isto acontece muito, e este tipo de escravização do consumidor, agora ficamos escravos de uma coisa que não queríamos. Não temos como escapar e somos obrigados a consumir. Tem acontecido, por exemplo, casos, não são caricatos, são bastante tristes, e aconteceram várias vezes aqui com as universidades portuguesas. Um fornecedor, nem vou dizer qual era, fornece-lhes o serviço do correio, das ferramentas para desenho, para escrever, tudo bem, e mais não sei quantos números grandes de armazenamento. E tudo bem, e contratam isso por 2 ou 3 anos, enfim, o limite que, em termos de contrato público, podem fazer. E eis não quando o contrato está para ser renegociado, o fabricante diz-lhes: olhem, aqueles petabytes que vos estávamos a dar por causa de borla, agora é a pagar. E quando dizemos agora é a pagar, é mais que o orçamento que esses institutos tinham, se calhar, para fazer investigação. Ou, se calhar, parte da verba da investigação, que não tinha isso orçamentado, agora tem de ser gasta a pagar armazenamento. E isto não aconteceu uma vez,
Já ouvi falar de 2 casos diferentes separados por anos, provavelmente ainda vai acontecer um terceiro caso. E porquê? Tem a ver com estas contratações, a contratação dos serviços de tecnologia, a contratação dos serviços de armazenamento, de utilização de funções de inteligência artificial, têm que ser feitos em termos das necessidades que cada um tem. E também pensar que, tal como os fornecedores vão mudar de ideias, a realidade do consumidor também vai mudar. E, portanto, não faz sentido pensar que vamos fazer um contrato eterno. Não existe. Vale a pena pensarmos que temos um contrato longo o suficiente para que o tempo que temos para o renegociar é o suficiente para dizer que vamos mudar para outro fornecedor que nos dá, se calhar, melhores condições. Algo que eu, por exemplo, pessoalmente, contrato os serviços de internet, televisão, os telemóveis, e periodicamente, quando estamos para aí, se calhar, a 6 meses de chegar ao fim do prazo de fidelidade, que nem gosto muito da fidelidade, mas não me faz muita diferença sempre dar um desconto. Tudo bem. Mas quando passam 6 meses, começo a fazer perguntas ao mercado. Olha, eu tenho isto, pago isto, quanto é que me dão, quanto é que não me dão, posso reduzir, posso aumentar. E tenho, bom, nesta altura, temos para aqui 3 fornecedores. Temos 4, porque a autoridade da concorrência achou que um deles não deve comprar o outro. E se calhar vamos ter 5, ou se calhar há mais até fornecedores que precisamos consultar. E podemos ir dizendo, e podemos negociar, e podemos mais ou menos escapar de um fornecedor ao outro. Agora, vai dizer, pronto, e os números de telefone, e os serviços? Bom, os números de telefone, felizmente, a legislação veio dizer, não, os números de telefone são portáveis. Os números de telefone pertencem à pessoa. E, portanto, hoje em dia, quando mudamos o fornecedor de telecomunicações, assinamos ali a cláusula de portabilidade e o número vai connosco. Os nossos amigos que nos conheciam pelo número não têm que ser chateados e dizer, olha, agora mudei de operador, agora não te importas, tens que ligar para este. Não. Eles continuam a ligar, já não há problema. Às vezes vão recebendo, nos primeiros tempos, um aviso a dizer, atenção, o número para o qual ligou mudou de operador e agora está no não sei quantos. Pronto, ok. Mas já não estamos escravos dos números de telefone. Já não temos que manter-nos no mesmo operador por causa disso. Ainda temos. A internet hoje em dia também é livre, ou seja, a internet de um sítio é a internet do outro. Acabamos por, em muitos casos, já termos as nossas contas de correio, pronto, que é a nossa parte de identidade digital com que precisamos contactar com o Estado e com fornecedores e receber comunicações de tudo e mais alguma coisa. Isso também já podemos comprar, ter noutro serviço de forma independente. Eu, por exemplo, pessoalmente, para a minha empresa, para as minhas necessidades, consigo por 20 euros por ano ter o meu fornecedor, 20, 25 euros, de correio e de domínio e de sítio para pôr coisas, etc. Algo que, se calhar, há não muito tempo não era possível. Mas hoje em dia é possível. E, portanto, temos essas coisas desagregadas. Já não estamos escravos em alguns aspectos da tecnologia. Já não estamos escravos de alguns aspectos da internet. Mas a escolha tem que ser cautelosa quando a compramos. E por isso, uh, é aquele movimento nuvem.pt para alertar o consumidor, não só o consumidor individual, mas o consumidor empresarial, das organizações, da administração pública, que a contratação do serviço deve, em todos os momentos, ter a garantia de que não vamos estar agrilhoados a esse fornecedor. Qualquer que ele seja. Qualquer que seja o produto. E que tem que nos dar espaço para termos espaço, neste caso tempo,
para que possamos equacionar a mudança de fornecedor com o tempo, de modo a migrar, enfim, as nossas necessidades de um para o outro com o mínimo de perturbação possível, de uma forma funcional, de uma forma fácil. Ok, agora acho que é a altura de falarmos das laranjas. Afinal, esta palestra falava das laranjas logo no início e deixei-as aqui para o fim. Mas porquê? Eu falei há pouco das laranjas, também falei das bananas, como até são menos amigas do ambiente em termos de produção do que os abacates. Mas as laranjas, pronto, quem pensa nas laranjas provavelmente pensará nos maiores produtores e exportadores mundiais da laranja, que é o arquipélago dos Açores. Ou foi, no século XIX, quando toda a economia da ilha estava dependente, em certa medida, da produção de laranja, principalmente em Ponta Delgada, mas nas outras ilhas todas havia uma grande produção de laranja, especialmente dedicada ao mercado inglês e ao mercado americano, até que recebe uma praga que tem início à volta da década de 30, 40, que se espalha lentamente. Julgo que no final da década de 70, a produção de laranja era já tão má que toda essa economia do arquipélago dos Açores sumiu. O mesmo aconteceu, aliás, com a banana. A banana que era produzida e distribuída e consumida no início do século XX, que era a chamada variedade Gros-Jean, também à volta dos anos 30, 40, começam a surgir focos de infecção que basicamente murchavam a planta, mas também as plantações de banana eram também de tal forma intensiva que uma vez que essa praga chegava, não só a plantação iria sofrer muito rapidamente essa praga, mas como, devido aos ventos e a transmissão pelos campos, toda a região ia ser afetada. E, portanto, toda essa espécie, toda essa variedade de banana desapareceu, julgo eu que no final dos anos 60, ao final dos anos 50, para ser substituída por uma espécie mais resistente a essa praga, que é a Cavendish que nós temos nesta altura, mas que essa mesmo também já está sob pressão de outra praga e não tardará muito para que essa espécie também venha a desaparecer. Mesmo o que é que tem laranjas e bananas a ver com tecnologia? Tem a ver com a concentração da economia, a concentração da sociedade em determinados tipos de fornecedores, de vendedores e de tecnologias. Porque aquilo que nós temos hoje em dia não é garante, como espero ter conseguido mostrar, não é garante que se mantenha. E o facto de estarmos dependentes de um determinado fornecedor nada nos diz que a certa altura esse fornecedor dê um tombo e caia. Os utilizadores, por exemplo, dos Macs, sabem que a meio ou no início dos anos 90 estavam em risco de já nunca mais comprarem Macs, de tal frágil estava a empresa, a Apple. Depois ressuscitou, mas podia ter ficado por ali. A mesma já não foi a mesma sorte que os entusiastas de outro computador que se estava a tornar um concorrente sério para os PCs, que era o Amiga, que na sua altura tinha características tecnológicas e de preço muito mais interessantes,
eram máquinas muito mais avançadas que o seu tempo, mais do que os Macs, mesmo na altura. E esses Amigas, a certa altura, a empresa some-se, foi-se. Os investidores decidiram investir de outra forma, queriam mais dinheiro, queriam menos tecnologia, queriam menos assistência, queriam o que queriam. Pronto. Era um investidor, o dinheiro era dele, decidiu o que queria e acabou por decidir desfazer a empresa e acabar com ela. Acabaram-se os amigos. Verdade é que era um nicho, verdade é que, embora era um nicho também interessante, que muita da gente da produção de imagem para TV e vídeo baseava-se nessas tecnologias e houve muita gente, muito boa gente, que manteve as máquinas a funcionar enquanto pôde, porque as alternativas que existiam no mercado eram piores e mais caras. Mas aí está, ficaram escravas de um cadáver. E tudo isto pode nos acontecer a certa altura. E isto, voltamos a dizer, quando não estamos preparados para a mudança, quando compramos só porque o vizinho também tem, e fazemos isso, dessa aquisição, um ato em repetição, em contínuo, perdemos aqui o discernimento de dizer: e se isto lhe parece? Outro exemplo que desapareceu. Temos aqui na audiência alguém que, aliás, muito bem conhece esse tempo. Se eu vos falar do tempo do GeoCities e Terra Vista, que no início, a meados dos anos 90, era a internet. Qualquer pessoa, e estamos a falar basicamente qualquer pessoa que tivesse acesso à internet, podia ter o seu canto da internet, a sua página, o seu conteúdo. Não tinha que contratar com ninguém, pronto, podia ter que pagar o espaço, mas não tinha de contratar com ninguém, não tinha de estar sujeito a regras de moderação e XPTO e que agora tem uma monetização. Não. Tinha a sua página, fazia os seus conteúdos, punha lá, tinha o seu blog ou a página da família, o que quer que quisesse. Dava acesso a toda a gente ou só aqueles que queria e cada um tinha o seu cantinho. Isso começa com o GeoCities. Qualquer pessoa se inscrevia para ter, digamos, as suas páginas e tinha-as lá. Em Portugal foi o Terra Vista, que também foi bastante ativo, mas, a certa altura, as instituições que davam suporte a essas iniciativas ou não conseguiram financiamento para continuar, ou cansaram-se desse negócio porque não tinham um rendimento que lhes interessava, ou simplesmente, como se costuma dizer na gíria, fizeram pivô e foram investir para outro sítio. E esses projetos acabaram por fechar e reduzir-se. Se eu perguntar à maior parte das pessoas qual foi a plataforma social de maior sucesso do início do século XXI, pouca gente, se calhar, vai se lembrar do Bandcamp, que foi, a certa altura, comprado pelo Murdoch por um valor gigantesco. Também funcionava dentro do mesmo espírito, mas aquilo não dá dinheiro. São pessoas a pôr os seus próprios conteúdos, a verter o seu coração, digamos, na internet, mas não estamos no mercado de comprar corações. Estamos, quando muito, no mercado de os expor. E, portanto, desapareceram. E foram ocupados todos esses espaços por pequenos projetos onde era fácil construir, havia algumas ferramentas para juntar pessoas, para fazer a comunicação e para pôr algum conteúdo. Começa a ser uma coisa muito pequenina, do Facebook. Para quem se lembra daquilo, aquilo era pouco funcional, mas ok, já que não tenho o meu terra à vista, posso voltar aqui a reunir-me com os meus amigos e afinal até encontro alguns que já não havia há muito tempo, sim senhor.
E começam a ser essas pequenas plataformas que crescem organicamente, crescem, depois de formas mais estranhas também crescem, e a certa altura têm uma dimensão que são novas entidades esclavagistas da nossa atenção. Porque simplesmente cresceram, não porque tenham tido ações comerciais predatórias, que também houve, mas porque simplesmente foram captando a atenção das pessoas e procurando aquilo que interessava melhor às pessoas, classificar, ir atrás daquilo que funcionava. E a certa altura disseram, isto deixou de ser grátis. Agora vocês vão pagar. E com a vossa atenção. É a altura em que começamos a ser injetados com publicidade muito dirigida, muito personalizada, muito quase a chegar ali ao nosso neurónio de quinta-feira. Porque passam a ter métodos, está, aprendizagem automática, a inteligência artificial já aqui a funcionar, passam a ser grandes, de modo a que passam a ter capital para poderem ter centros de dados gigantes, com muitas máquinas que conseguem fazer um processamento muito largo, muito fino, e conseguem descrever grupos de poucas pessoas, as pessoas que jogam chinquilha à quarta-feira na freguesia do não sei quantos. Pronto. E podem ter uma publicidade dirigida a esse grupo. E vende atenção. O negócio da publicidade deixou de ser um negócio de vender um produto, mas de comprar a atenção. E também fazia com que pessoas, diferentes pessoas a verem o mesmo conteúdo, recebessem publicidade completamente diferente, como descobriu depois um pobre comentador desportivo há uns tempos atrás. E a questão é, e havia alternativa para isso? Nessa altura, nesse ponto da tecnologia, se calhar não havia. Pronto, foram crescendo, foram tornando-se, mas tornaram-se tão grandes que já se tornam insustentáveis do ponto de vista da gestão. Quando pensamos no Twitter, pensamos por exemplo, voltando a um laranjal, pensemos um laranjal a perder de vista. Não sabemos, não é possível estar atrás de cada árvore à procura de saber onde está a praga. A praga está por ali. Só vamos conseguir ver quando já for muito grande. A mesma coisa no Twitter e noutras plataformas. Só conseguimos descobrir os grupos tóxicos, os grupos realmente quase malévolos, quando já estão muito grandes, porque não é possível gerir milhões de pessoas. Porque aquilo é uma planície gigantesca. Já só quando as árvores estão pretas é que conseguimos lá chegar e perceber, mas já não há tempo, já não é possível cercá-la, já não há salvação possível para a plantação. A plantação vai morrer, porque o mal já está disseminado. E a mesma coisa, portanto, aconteceu, de certa medida, com os jornais, em termos da publicidade. A certa altura, o negócio principal dos jornais eram os classificados. O diário de notícias, se bem me lembro, grande parte, mais de 50% do seu rendimento, vinham dos classificados, dos pequenos anúncios nas páginas de trás. Isso a partir do momento em que surge a internet e a facilidade de publicar esses anúncios, desapareceu. E, portanto, os jornais têm que se virar para a publicidade das páginas above the fold, também, como se dizer, as que estão à vista, as que chamam mais atenção. Mas como perderam tempo à procura de algo que já não existe, o que acontece é que também deixaram de ter as equipas comerciais que soubessem ir atrás
desses patrocinadores, desses anunciantes, e acabam por virar para as grandes plataformas que já tinham investido em sistemas automáticos de leilões de atenção. E, portanto, vendem o seu, enfim, descartam o seu ativo mais estratégico em termos de financiamento, estou a falar de jornais, vendem, deixam de ter todo um departamento comercial para ter simplesmente um quadrado vazio, enfim, um espaço dentro do seu próprio meio, que é basicamente vendido em leilões sobre os quais não tem qualquer controle, para obter a atenção dos seus leitores. E depois começam a receber, em contrapartida, um aviso desses patrocinadores: olhem, aquela notícia teve mais impacto do que aquela outra. E há aqui uma pressão para ir atrás do que torna a atenção. E depois isto tem efeitos perversos. Mas sobre isso, e sobre aqueles sacos de compras que depois não nos cheiram bem, se calhar podemos deixar para outro debate, porque aí tínhamos de falar da tese do Cory Doctorow, e que nos permite enquadrar toda esta questão. Bom, eu acho que a minha conversa aqui já vai longo, e acho que se calhar agora temos que dar tempo para eu recuperar um bocadinho de fôlego e para as pessoas também fazerem perguntas e Muito bem, tentarem aqui encaixar. muito bem, Gerardo. Peço então que descompartilhes a tela para que possamos ver aqui a nossa audiência. Achei muito interessante, e eu tinha desde já uma pergunta, aliás, uma dupla pergunta, uma dupla questão. Como se sabe, a primeira pergunta é sempre a mais complicada, portanto, eu dou o pontapé de saída, esperando depois que os nossos convidados coloquem também as suas questões, ou partilhem as suas observações. Antes de mais, gratos, Gerardo, penso que foi uma intervenção muito no espírito da PASC, da promoção da cidadania, de uma consciência crítica. Há pouco estava a dizer, enfim, isto é banal, mas não deixa de ser verdadeiro. No século XXI, a cidadania passa também por essa cidadania digital, por uma literacia digital. Isso é uma evidência a todos os níveis. E aquilo que tu nos disseste faz todo o sentido, ou seja, essa alerta contra a exploração, no limite, contra a escravização. Enfim, o termo pode ser um pouco chocante, não é? Mas, mas pelo menos em certos aspectos, penso que até pode fazer pleno sentido. Eu tinha uma dupla questão, uma que tem a ver com essa dimensão da cidadania, da consciência crítica perante a tecnologia, e outra que tem a ver com a regulação, eventualmente a nível do Estado, desde logo, porque a certa altura talvez até pudesse começar por esta, é mais fácil. Enfim, tu alertaste, isso não se passa apenas na tecnologia, mas na tecnologia é um exemplo evidente, paradigmático, mas também para isso é que o Estado serve, não é? Por isso é que nós pagamos impostos. Portanto, o Estado deve regular o mercado de modo a evitar a monopolização, porque, de facto, se houver monopólios em qualquer área, ficamos todos sujeitos a essas arbitrariedades, sobretudo, enfim, estamos a falar essencialmente de monopólios privados. Quando eles dominam completamente o mercado, obviamente que isso pode ter efeitos, terá necessariamente efeitos contraproducentes, talvez não no imediato, mas a médio e longo prazo, seguramente, e aí cabe ao Estado, de facto, regular. A minha pergunta, enfim, não responda já, que eu faço já a segunda, mas é se, na tua perspectiva, o Estado tem estado suficientemente alerta nessa sua incumbência, nessa sua tarefa, nessa sua missão de regulação do mercado, aqui no campo mais específico das tecnologias. A segunda questão, enfim, é mais ampla, tem a ver com essa consciência crítica perante a tecnologia.
E eu aí, enfim, aí de facto sou um pouco mais pessimista, olhando à minha volta. Enfim, eu tenho 50 anos, enfim, isto não é uma autobiografia, mas eu penso que nesse aspecto eu tive sorte de ter nascido na época em que nasci. Nasci quando era miúdo, não havia redes sociais, não havia telemóveis. Enfim, tive o meu primeiro computador, um IBM, por acaso, durante a adolescência. Estava no liceu, e que me foi muito útil. Longe de mim falar mal dos computadores. Enfim, eu hoje trabalho sem computador, não consigo trabalhar. No essencial, o meu trabalho passa por escrever. E já não sei escrever à mão, praticamente. Enfim, portanto, todo o meu trabalho é escrito em computador, e, portanto, os computadores são instrumentos utilíssimos. Dito isto, eu acho que fui um privilegiado, porque quando era miúdo podia jogar futebol na rua, e não estava escravizado, como os miúdos hoje estão, por telemóveis, por tablets, e às vezes induzidos pelos próprios pais. Enfim, quando vai a um restaurante é muito frequente ver os miúdos a ficarem quietos e calados com o telemóvel lá à frente. É a única forma de estarem distraídos. Enfim, obviamente que depois, está aqui mais uma pessoa na sala de espera, uh, obviamente que depois passam, isso, enfim, já neste século XXI, obviamente, os miúdos e os menos miúdos têm acesso a tudo de forma gratuita. Quase tudo na internet é gratuito, ou grande parte é gratuito. Isso também, enfim, agora vou dizer uma coisa um bocado contracorrente. Isso às vezes também pode ser contraproducente. Por exemplo, a banalização dos telefonemas. Eu ainda sou de uma época em que, num telemóvel, pagava-se. Enfim, obviamente hoje também se paga, mas faz parte de um pacote e depois são chamadas ilimitadas, ou quase ilimitadas, não é? E o facto de não se pagar, isso também é contraproducente, porque se banalizou completamente o uso e a frequência com que se telefona, por exemplo. Eu acho que isso também aí tem aspectos contraproducentes. Obviamente, o uso das redes sociais também tem aspectos muito contraproducentes. Aliás, é muito curioso. O Twitter, que tu citaste, e que eu não uso, uh, uh, tem também a caracterização de microblogging, ou seja, foi muito curiosa a evolução ou involução, ou seja, cada vez se escreve menos, portanto, é a diminuição do verbo, do valor da palavra, em prol do quê? Da imagem, é o Instagram, em prol dos vídeos, é o TikTok, que eu também não uso. Isso, de facto, é um sinal dos tempos, não é? A desvalorização da palavra. E o que é que as redes sociais também têm, o que é que têm enfim, de muito relevante? É o apelo ao imediatismo, à reação imediata. Ou seja, enfim, isso para mim também é uma coisa muito relevante. Eu até enfim, sou formado em filosofia, portanto, valorizo ao máximo o espírito crítico, a cadência, a maturação dos assuntos. Eu costumo dizer que só consigo ter opinião sobre um assunto se conseguir escrever um texto de pelo menos uma página e meia ou duas. Não me peçam para ter uma reação de 2 linhas, porque isso não é reação nenhuma, isso não é ter opinião, não é? E precisamente as redes sociais apelam a isso, apelam a reações imediatas, sem mediação, sem maturação. Isso, obviamente, os resultados, enfim, depois estão à vista, até em termos políticos. Toda essa dinâmica que se gera nas redes sociais, que são cada vez mais intrusivas, depois têm efeitos a nível político. Enfim, para terminar, portanto, eu perguntei-te se tu vias a nível do Estado essa atenção suficiente relativamente à regulação do mercado, e a nível da cidadania, como é que tu vês, enfim, a nível dos mais jovens e daqueles que se vão seguir, se estás otimista, se estás pessimista. Enfim, eu também devo dizer que, enfim, sou um pouco ambivalente. Aliás, há um filósofo alemão, o Martin Heidegger, porventura o maior filósofo alemão do século XX, na Europa, que tinha uma visão muito negativa da tecnologia. Dizia expressamente que a tecnologia, enfim, ele faleceu nos anos 70, portanto, 60, 70, a tecnologia iria escravizar o homem.
mais cedo ou mais tarde, e ele nem sequer assistiu, como se costuma dizer, a missa à metade, não é? Mas teve essa percepção ou esse temor que a tecnologia acabaria por escravizar o homem. Um outro filósofo que eu valorizo muito, o Agostinho da Silva, que todos conhecem, enfim, português, esse, pelo contrário, tinha uma visão muito positiva da tecnologia. Dizia ele, defendia ele, que a tecnologia iria libertar-nos das tarefas mais robóticas, mais alienantes, e, portanto, tinha uma dimensão libertadora, a mesma tecnologia. Mas isso, de facto, exige esse sentido crítico. Para mim, a tecnologia é libertadora, claramente. Eu não consigo viver sem um telemóvel, sem um computador. Certamente que a vida é muito mais fácil, muito mais fluente, muito mais operativa. Marcar reuniões, ter reuniões, estabelecer contactos. Mas, sobretudo, pela forma, falo agora da geração mais jovem, como estão já imersos nesse caldo tecnológico, porventura, aí o espírito crítico é muito mais difícil. E aí, porventura, eu estou um pouco mais pessimista relativamente a essa capacidade necessariamente crítica para ser saudável e para ser libertadora da tecnologia. Enfim, estendi-me um pouco mais, mas são estas duas questões que eu gostava que tu Sim. comentasses. E, entretanto, o André Alves, Ricardo Silva, se quiserem levantar alguma questão. Uhum. Bom, a primeira questão da regulação é, se calhar, até a mais simples, Uhum. porque em termos de ESOP, desde a nossa fundação, em 2007, tem sido esse o nosso papel de promover a questão das tecnologias abertas, das normas abertas junto do Estado. Um, e com isso, não diria que todos os políticos estão atentos, mesmo porque eles mudam com alguma frequência, mas os técnicos e alguns dos decisores a vários níveis dentro das administrações públicas estão atentos a estas questões tecnológicas. O que temos tentado, foi a nossa abordagem na anterior legislatura com a Comissão Parlamentar de Economia, alertá-los para esta questão de não espartilhar muito a questão da aquisição de tecnologia para fugir um bocadinho a estas armadilhas. Isso também é um modelo do manifesto do 90T. Mas, por outro lado, em termos de regulação, e aqui podemos dizer que em termos de regulação das atividades de tecnologia, há trabalho a fazer em termos nacionais, mas em termos europeus, o Digital Markets Act, o Digital Services Act, vieram trazer novos mecanismos para gerir essas grandes plataformas, que aliás já se viu algum resultado, mas também só podia ser feito a um nível transnacional, porque, novamente, o laranjal é muito grande, quer dizer, é uma plantação, bananas, laranjas, não perder de vista, portanto precisamos de utilizar mecanismos da mesma dimensão. Se por um lado achamos que e podemos achar que há alguma maliciosidade por parte dos operadores tecnológicos, por outro lado, eu não sei se eles próprios teriam capacidade de se modificar. Mas coisas práticas, o que é que tem aparecido por aí? Uma das questões que foi levantada é que há alguma pressão que ainda não se materializou em termos de tecnologia, mas provavelmente há de lá chegar, é a questão de portabilidade do ser digital. Portanto, há bocado falei da portabilidade do número do telemóvel. E agora a ideia é a portabilidade da existência digital do indivíduo O entre que é que isso operadores. significa em concreto? Por exemplo, quando estamos a falar de uma plataforma qualquer, nós temos os nossos conteúdos, aquilo que nós publicamos,
portanto, de imagens, de texto, não sei quantos, mas também aquilo que lemos e respondemos ou dissemos, eu gosto e tal. E também a nossa rede de contactos, a ideia é que tudo isso é transportável para outra rede. Mudamos de outra rede, mas não perdemos os nossos amigos. Não perdemos o nosso histórico de interações com eles, nem com o mundo real, nem aquilo que fizemos. Uma das coisas que não é que isso esteja a funcionar a 100%, mas partes já funcionam. Uma das partes que funciona é conseguirmos dizer isso não tanto à força da legislação europeia, mas porque teve, foi espelhada também na legislação norte-americana, que é o facto de podermos exportar os nossos dados. E, portanto, em praticamente todas essas plataformas temos um mecanismo a dizer dá-me uma cópia de tudo o que tu sabes sobre mim. E isso implica a rede de contactos, não sei qual. E isso, como cidadão, mesmo como empresa, é algo que devemos fazer também periodicamente. Havendo espaço em disco para guardar isso, é periodicamente irmos lá, dá-me tudo, eu quero guardar. E pode não ser legível, pode não ser fácil lá chegar, mas está lá. Uma das coisas que aconteceu, por exemplo, na rede Twitter, quando começou a ficar muito estranho. Eu e vários milhares de outras pessoas decidiram também, olha, vou guardar tudo. E realmente aquilo está-nos um zip gigantesco, com tudo o que se passou por lá. Mas é uma visão até imparcial. E houve quem, hoje em dia acho que aquilo já não funciona, mas houve quem tenha até desenhado um código que partilhou livremente para pegar nesse arquivo muito parcial do Twitter e ir buscar a outra parte. Por exemplo, o conteúdo de todas as publicações que nós partilhámos ou que dissemos que gostávamos e não sei quantos, dali a buscar e a recompor num fecheiro, novamente numa imagem estática, e também tinha um pequeno utilitário que nos permitia navegar nessa nossa imagem. E, portanto, há aqui um semi-mecanismo, graças ao regulador, e não está a funcionar muito bem. Mas desculpa, a esse propósito, bom, antes de mais, isso é um pouco, enfim, compreendo a lógica, mas é um pouco assustador, não é? Temos toda a nossa informação, toda a informação relativa a nós, toda a nossa pegada em diversas plataformas, completamente agregada, completamente condensada. Mas enfim, estava a ouvir-te e estava a pensar, enfim, no plano da cidadania, até da libertação, isso é uma questão, enfim, que também volta e meia se põe, não é? Enfim, não sei o termo técnico, o termo que me ocorre é o apagamento da pegada digital, não é? Quando alguém, por isso simplesmente, enfim, está envolvido num escândalo qualquer, erradamente, equivocamente, abusivamente, e depois o que acontece é que se um determinado nome X fica numa determinada circunstância vinculado a um acontecimento Y, um acontecimento, enfim, pouco abonatório, isso depois persiste e muitas vezes não é possível, e a pessoa fica Aí refém. já há legislação Sim, e exatamente. houve. Mas essa Já legislação funciona? Qual é a tua percepção? funciona principalmente porque as multas eram muito grandes, são muito grandes. Uhum. E e todos os fornecedores de tecnologia forneceram mecanismos que permitem ou apagar, em alguns casos mais graves, ou simplesmente, digamos, escamotear essa questão. Porque em termos do facto, a suspeita, isso em termos históricos, nunca pode ser apagado, porque ele existiu, não é? Não deve ser dissociado do contexto em que era uma suspeição, ok? Mas não quer dizer que sempre que se vá procurar por um determinado nome, a única coisa que aparece é essa suspeição. E, portanto, compreende-se o direito ao esquecimento, que é como se diz.
Agora, não quer dizer, mas também não se apaga das nossas memórias. E nesse sentido, se alguém captura, digamos, o seu histórico, no mínimo, quer dizer, os comentários que fez sobre aquela pessoa que estava sobre aquela suspeição naquela altura, também pertencem e, portanto, também devem ser guardados de fora. Agora, mas em termos de regulação, ainda há muito para fazer. Uma das coisas que foi feita agora, e novamente lembramos-nos outra vez da imagem das grandes plantações, o, o que acontece é que é tudo muito grande, é uma dimensão desproporcional. E toda a regulação que aqui pode ser feita Essa imagem que tu deste é complicada. essa imagem que tu deste é eloquente, não é? Um laranjal a perder de vista, começa a haver uma infecção, nós não damos conta e quando damos conta já é tarde. Já está. Agora, o que acontece é que dentro da legislação atual há o que se chamam, enfim, os responsáveis por grandes dados, pelas grandes plataformas. E isso significa, há um critério muito objetivo que implica que são mais do que não sei quantos milhões de utilizadores com determinado tipo de conteúdos e tudo mais, que estão numa lista especial que tem obrigações especiais. E essas obrigações especiais têm a ver com gerir de forma mais criteriosa todo aquele ambiente. Portanto, ter equipas dedicadas para vigiar Laranjal, portanto, a publicação, para verificar os conteúdos, para agir de forma rápida quando há problemas, basicamente, há responsabilidades maiores e há penalidades, principalmente, aí é que vai cantar o surrado, há penalidades maiores por incumprimento. Claro que isso também faz com que, por exemplo, uma entidade um bocadinho mais insuspeita, que é a Wikipédia, também lá está. Mas aí está. Gera um conteúdo muito alargado, é lido por muitos milhões de pessoas e, portanto, também tem uns requisitos maiores. Mas é uma entidade sem fins lucrativos, tem dificuldades em ter gente suficiente para gerir tudo aquilo e há, por vezes, conteúdo pouco abonatório que é lá inserido. Mas pronto, mas é uma das responsabilidades. Uma questão que é aquela que se calhar ela própria Ora, merece. mas só agora, a Sim, sim. Wikipédia acho que é um bom exemplo. Enfim, peço desculpa, pronto, eu não sou propriamente uma pessoa muito egocêntrica, mas hoje estou a falar muito de mim. Eu tenho uma página na Wikipédia que não foi criada por mim, foi criada por uma pessoa que eu não conheço de lado nenhum. Pronto, a página é Exato. abonatória, É uma das regras. a página é abonatória, enfim, não diz nada de errado, mas eu fiquei perplexo como é que alguém cria uma página sobre mim, que eu não conheço de lado nenhum, e eu já tentei até atualizar alguma informação, enfim, também não insisti muito, portanto, porventura não fui suficientemente insistente, mas não consegui fazê-lo. Eu, na altura, Sim, fiquei perplexo, não é? eu acho que só isso justificava termos uma palestra com o pessoal da Wikipédia Portugal, que têm feito muito um trabalho de ensinar o que é gerir conteúdos, para explicar toda a filosofia. Porque eles têm uma filosofia precisamente para se precaverem contra estas formas de intermissão complicadas. E uma das regras que eles querem é que a Wikipédia nunca seja uma fonte de informação primária. Terciária, de preferência, secundária, no mínimo. Sim, sim, por Ou isso é que eles seja, pedem sempre há links sempre mais referências. e ligações Sim. externas, exatamente. Mas eles têm à mesma mecanismos para receber essa informação e dizer, olha, estas referências, as referências que vocês têm não estão boas, vão verificar estas e estas e estas para corrigir os dados. Agora, isto também é por voluntarismo, havendo quem tenha interesse em fazer essas páginas, o faz. Uma das regras é que nunca pode ser o próprio a fazer.
E uma das outras regras que também tem a ver com, tem que existir um interesse maior para estar a fazer essa página, porque, pronto, digamos, o mundo é gigantesco e, portanto, há que escolher com cuidado a utilização de recursos. Um, Nem todos. Mas isso é um bom exemplo, enfim, não foi o caso que eu dei, mas é um exemplo de como uma pessoa está sujeita a ver o seu nome, enfim, enquadrado. Sim, mas eles Ah, têm mecanismos sim, sim. para, para precisamente retirar, Sim, se obviamente, alguém, isto não está correto, se não deve estar a a. página está desatualizada, enfim, temos Sim. publicações sobre tudo, mas, enfim, se dissesse alguma coisa completamente errado, eu moveria ao mundo para corrigir isso, não é? No entanto, há outro mecanismo que eles têm, que é um mecanismo secundário, que é a base de dados da Wikimedia. Ou seja, mas isto eles explicariam melhor, mas basicamente existe um sítio onde o próprio pode intervir e basicamente pôr referências. É que Uhum. uma pessoa pode dizer este indivíduo, e aquilo é uma base de dados em rede, ou seja, temos uma ligação, todos os objetos que lá estão, digamos assim, estão ligados em rede. A pessoa refere-se às obras, tal e tal, e as diversas referências podem ser lá postas. As fotografias ou outros conteúdos podem ser lá colocados, de preferência que são ligações posteriores, e isso permite-lhes, quando alguém quer fazer a coisa, podem ir, digamos, essa é a base de dados com que eles constroem as páginas, podem ir lá. Que é uma filosofia, não foi assim que começou, diga-se, mas é uma filosofia que torna tudo isto mais robusto. Mas sobre a regulação, e é isso que eu queria, só para terminar, que era o capítulo aqui mais simples, toda esta coisa. Continua a haver necessidade de continuarmos com a pressão e ensinamento, digamos, aos decisores políticos sobre as complexidades deste mundo digital e o cuidado que é preciso ter também quando se legisla. Que às vezes, enfim, é-se levado a dizer que isto são situações muito complicadas, um, temos que ir já atuar, mas na realidade depois criam-se leis demasiado frágeis, demasiado específicas ou demasiado genéricas, que às vezes podem piorar a situação. E às vezes é preferível que o legislador não atue logo, mas que antes entre no sentido de entender a situação e perceber, digamos, o entorno. E aqui, por experiências recentes, tenho vindo aqui a advogar que é preferível ter uma legislação mais lenta do que uma intervenção mais rápida. Pronto. Em relação às outras coisas, como é que, em termos de agricultura, voltemos à agricultura, como é que nos safamos destas questões das pragas, das coisas que são difíceis de gerir? É gerindo coisas mais pequenas. E agora vou dizer aqui uma coisa, estava em baixo, mas vou-lhe mostrar aqui uma comunidade que é portuguesa e que está a funcionar e é livre para toda a gente. É o Leme português. E o que é o Leme mais. O que é o Leme? Pronto, para quem já ouviu falar do Reddit, que é uma plataforma onde as pessoas podem colocar uma pergunta, pôr um tema e pedir uma discussão. Pronto, o Leme é a mesma coisa, mas dentro de um. Não é de ninguém, no sentido de tecnologia livre, aberta. Neste caso, desta instância da Leme.pt, é gerida, aliás, aqui por um grupo muito pequeno de voluntários, e basicamente vão recebendo
alguns apoios para irem pagando as contas e no seu tempo livre vão mantendo aqui esta instância e permite, dentro destas comunidades, e cada um pode vir aqui pedir para se criar uma comunidade. Podemos ir aqui para uma comunidade e para pedir, queremos falar sobre, queremos ter o nosso grupo. Deixem-me mostrar-vos aqui uma comunidade que eu conheço. Por exemplo, esta comunidade da FPT a da FPT é, digamos assim, a comunidade de programadores portugueses. Eles reúnem-se num servidor, neste caso que é um Discord, que, que é muito utilizado em termos de jogadores, permite uma conversação muito rápida, mas não tinha um sítio, já não tinha um sítio para fazer as discussões que se quer que tenham alguma perenidade. E isto permite-lhes reunir aqui a comunidade deles, destes utilizadores, e manter, digamos, a discussão dentro deste grupo. Qual é a questão? E isto aqui, alargamos aqui. Cada comunidade é responsável por ela própria. Neste caso, na DFTT, deixe-me voltar aqui, tem 175 pessoas. Ora, isto é muito diferente do que 175 milhões de pessoas. Portanto, quando temos em 175 pessoas, há 2 ou 3 que estão a portar-se mal, podemos chegar lá e dizer, ou portas-te bem ou sais daqui. E nunca mais aqui falas connosco. E pronto, ok. Também há aqui umas comunidades que tínhamos esquecido de pagar. Estava aqui pronto, também aqui umas comunidades com os nomes um bocadinho estranhos. Acontece. Mas elas são responsáveis por elas próprias. E, portanto, se começam também a portar-se mal lá dentro e a extravasar, digamos, esse mau comportamento fora da sua comunidade, há todas estas comunidades também se reúnem para dizer, ouçam, vocês, ou se resolvem, ou se vão embora. E isto depois há aqui uma forma de autogestão que permite tudo quanto é regulação ser feita de uma maneira muito fácil, muito Sim, sim, isso livre. é um bom exemplo, que a própria vivência democrática também tem a ver com a Exato. escala. Aliás, E, exato. aquelas cidades enormes, Sim. para além de serem, enfim, dificilmente habitáveis, porque depois criam-se problemas de trânsito, de poluição, é muito mais, eu sou cada vez mais adepto disso, enfim, eu nasci em Lisboa, vivi em Lisboa, mas neste momento vivo numa pequena localidade, junto a Lisboa, e é muito mais saudável e, de Exato. facto, viver Pronto. numa grande cidade, e Lisboa nem sequer é uma grande cidade, Sim. ah, As é, cidades têm a é vantagem asfixiante, que é asfixiante. E é, também, isso é o exemplo que deste é um bom espelho disso, não é? Também na exato, internet, grupos mastodónticos, são também ingeríveis. exato. Por exemplo, está aqui a ver regras e código de conduta. Existe uma comunidade, ahm, deixa-me ver se há aqui qual detalhe. Por acaso, esta comunidade nunca, não tem conteúdo, mas há uma comunidade aqui de fotografia. Sei que eles tiveram alguns tempos algum problema e há aqui poucos conteúdos. Mas seja como for, o que acontece aqui, pronto, as cidades têm sempre aquela vantagem. Há economias de escala, são energeticamente mais interessantes, mas têm, em termos de gestão do social, complicações. E as comunidades mais pequeninas são interessantes, mas isto, neste ponto em que estamos, tá, a nossa utilização da tecnologia, um, olha já agora aqui estas questões. Eu, em gestão de tecnologia, existe mais outro mecanismo. Agora, há esta aqui, comunidade de fotografia, onde, por acaso, está aberta. Mas podia haver uma comunidade que fosse fechada. Só quem fosse aceito como membro é que podia ver os conteúdos. Posso aqui assinar, subscrever esta comunidade e, portanto,
receber avisos quando há novos conteúdos e publicar. Mas também se pode dar o caso da comunidade não ser de todo do meu agrado e eu, como indivíduo, posso bloquear essa comunidade para mim, de modo que nada do que é aqui publicado me aparece. Há bocado estamos a falar da comunidade gerir os seus próprios indivíduos e também as comunidades gerirem-se entre elas. Mas, e aqui é a parte que é importante, o indivíduo também pode fazer a sua gestão de com quem se relaciona, quer assinando nessa comunidade, quer bloqueando. E diga-se que aqui, quando eu estou neste momento de local, vejo aqui, neste caso, conversas ativas neste servidor de todas as comunidades que eu não bloqueei. Portanto, eu posso estar aqui a olhar para isto não tem nenhum algoritmo de escolha. Portanto, isto é puramente o critério que eu decidi, se é cronológico, se é alfabético, seja o que for, é o que existe. E eu posso explorar, ir lá para dentro, sim senhor, olha, afinal quero passar a seguir esta comunidade, ou sou esta pessoa. E, portanto, temos aqui uma rede que se pode formar, digamos, de forma orgânica, natural, pela pesquisa que o próprio faz da comunidade. Mas há mais. Vamos aqui para ir para outra questão. Não sei se está aqui a ver agora a página do Mastodon. Sim, estamos a ver, estamos a ver. Neste caso, esta é a instância que é mastodon.pt, que é um servidor português de Mastodon. O Mastodon é, em termos de funcionalidades, aquilo que podíamos associar ao Twitter. Ou seja, pequenos micro-bloggers, micro-conteúdos que podemos seguir pessoas, podemos seguir temas, mas estes utilizadores que me estão aqui a aparecer não são os utilizadores deste servidor. E vamos aqui ao início. Ou seja, isso conecta para outros servidores, para outras plataformas, é isso? Sim. Eu, quando estou aqui, posso ir à cronologia local. Da mesma maneira como eu tinha aqui no Lemming. Voltando Uhum. aqui ao local, eu posso ter aqui aqueles que eu estou a seguir. Posso ver eles que estão neste servidor. E tenho o botão All, que é todas as publicações de todos os servidores com os quais este servidor está em comunicação. E a mesma coisa acontece aqui no Mastodon. Posso explorar a cronologia local, ou seja, deste servidor, ou a federada, que é de tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que este servidor conhece e fala, e, enfim, e noutros tipos de servidores ainda há uma cronologia global. Ele basicamente vai à procura de mais coisas. Mas como é que se faz esta federação? E é isso que é aqui, digamos, a pedra de toque. A federação faz-se pelo indivíduo, o utilizador, que aqui está, decide seguir alguém em algum servidor. A partir daí, desse momento em que esse utilizador está a receber informações das novas publicações dessa pessoa, essas publicações ficam disponíveis na cronologia federada desse servidor. Ou significa que todos os utilizadores desse servidor podem também seguir essa mesma pessoa, sem que a tivessem andado à procura. E da mesma forma, a partir do momento em que estamos a receber coisas, o servidor do outro lado também é alertado para os nossos conteúdos. E de uma forma que é relativamente simples, começamos a estabelecer uma rede. Estou a E perceber, isto isso é interessante, é bastante interessante. é o É, fé diverso. é. Só isto, eu não vou avançar mais, porque isto, só ele é uma boa palestra. Só para dizer que a questão importante aqui da gestão e da moderação das comunidades é também muito importante. Mas voltamos à mesma questão. Estamos a falar de comunidades pequenas. Digamos que acho que a maior entidade tem 10 mil, 20 mil utilizadores nesta altura.
Ou seja, Já é complicado. em que a autorregulação é possível. Exato, ainda é possível. Hum. E, digamos, há aqui um canal de comunicação. Eu não sou moderador, felizmente, não tenho tempo para essas coisas. Mas que há um canal de moderação que é partilhado por todas as instâncias que estão aqui em comunicação, que volta não volta, diz, atenção, as publicações que estão a surgir aqui deste sítio não cumprem as regras da comunidade. E cada comunidade, portanto, cada servidor, vai decidir, conforme os próprios interesses, se continua a seguir essa comunidade ou não. A questão é que isso nem sempre funciona, Pierre. Há pouco falaste nos jornais, aqui nós temos que. A conversa está a correr tão bem que está a fluir, já estamos fora do Temos tempo. já pano para vários Exatamente, para temas. vários programas. Mas há pouco falaste nos jornais, enfim, eu também, é um dos meus vícios, é ler jornais, e também fiz essa transição do jornal em papel, que eu lembro, que eu cheguei a andar quilómetros para comprar um jornal, e hoje sou, enfim, leio-os no telemóvel ou no Sim, computador. Mas isso tinha a propósito, por exemplo, as moderações dos comentários dos jornais, eu não vou dar nenhum exemplo, enfim, estou a pensar num exemplo concreto, mas não vou dizê-lo. uhum, Ah, enfim, tem muito que se lhe diga e fica muito aquém exato. daquilo que Os seria. jornais, nesta altura, e seria interessante fazermos depois uma palestra sobre o Fediverso, que é isto que estamos a falar, com jornalistas e diretores de publicações, no sentido de lhes mostrar que este tipo de tecnologia é aquela que devia estar centrada no jornal. Por exemplo, esta questão aqui do LEM, em que poderia ser um servidor, digamos, do jornal, em que cada comunidade é, na realidade, uma das secções do jornal, da política, da economia, e cada artigo era um artigo aqui. E a gestão das conversas sobre o artigo torna-se muito mais simples. Há muitas ferramentas para gerir todas essas coisas, mesmo porque os comentários aqui podemos ter, conforme os casos, digamos, ser com embargo, ou seja, primeiro tem que ser aprovados por um moderador antes de serem postos públicos, não é? Existe esse mecanismo aqui, e isto permite fazer outra coisa. Mas também aqui não disse que é uma coisa que é mais coisa mais importante. Este servidor aqui é também federado. Ou seja, uma publicação minha aqui aparece também federada no universo do Mastodon e de outros mecanismos, de modo que os artigos que aqui são colocados, e mesmo os comentários, também são partilhados por este mundo, de forma automática sem necessidade de intervenção. E, portanto, voltamos a ter a rede, voltamos a ter as pequenas comunidades, mas com fios invisíveis que as ligam de forma ah, fácil. E a questão é, mesmo que o grande laranjal fosse espartilhado em mais pequenos laranjais, se não há comunicação entre eles, não sabemos quando um foi afetado e está perto de chegar ao outro. A partir do momento em que temos todas essas pequenas quintas em comunicação permanente e sabemos basicamente, portanto, o estado de vida, o estado de saúde de cada um deles, todas essas comunicações funcionam e, portanto, temos as vantagens de viverem numa comunidade grande, numa grande cidade da comunicação, mas estarmos fisicamente num meio mais pequeno, mais calmo, mais tranquilo, mais regrado. E na realidade era isto que eu queria chegar aqui nesta palestra toda, que era a ideia de este é um dos mecanismos de evitarmos essa exploração e essa escravização, porque detém utilizadores os mecanismos da gestão da sua informação e da sua comunicação, da sua tecnologia, para gerir essa parte da sua vida digital. Uma coisa importante aqui, já agora, só para terminar, estávamos a falar da portabilidade da identidade digital. Estas plataformas já o têm. Eu posso pegar na minha identidade digital no LMPT e dizer agora
vou-me mudar de armas e bagagens para o coisinhananet.pt e toda a minha rede de contactos, todos os meus conteúdos, tudo não só continua disponível para quem me queria ler, como para a nova casa. E isto tudo praticamente sem nenhuma perturbação. E por isso é que quando vemos agora novas plataformas a dizer as antigas já não funcionam, vamos fazer de novo, mas voltam a fazer o novo para o grande, vão sempre cair nestas dificuldades. E, portanto, um mundo melhor é possível, mas temos de utilizar sempre a destrinça, o discernimento e a atenção para nos percebermos que podemos mudar. Muito bem, acabaste de responder à minha segunda questão, portanto, ou seja, se posso sintetizar, enfim, há riscos e há riscos grandes, mas também há ferramentas e isso passa por cada um de nós, passa pela sociedade e pela sociedade civil, portanto, no sentido de promover essa consciência crítica e essa literacia tecnológica. Muito bem, Gerardo, estamos então a terminar a nossa sessão. Muito gratos até pela tua iniciativa e fica desde já o rep, portanto, isto é um ciclo. Agora, em agosto, vamos ter as nossas merecidas férias, mas pensa já, por favor, num próximo Sim. tema para meados de setembro. Depois ajustaremos a data. Se quiseres também trazer um convidado, ou mais do que um, fica ao teu critério. E, de facto, eu penso que se justifica completamente formalizar este ciclo, portanto, torná-lo mesmo um ciclo de debates, porque há muita matéria para discussão e penso que tu serás o pivô ideal para promover esse ciclo, essa reflexão. Vamos então terminar aqui a nossa gravação, depois será colocada em breve nas nossas plataformas.